Oi, se você chegou até aqui é porque você pretende adquirir ou já adquiriu uma lâmpada ND02 da Nomoi. Assiste o vídeo que eu vou te falar como você vai escolher o tamanho e como você vai instalar no seu terrário. As lâmpadas ND02 da Nomoi são lâmpadas cerâmicas somente para aquecimento. Muitas lâmpadas para répteis têm outras funções, normalmente aquecimento, VA ou VB. Esse modelo ND02 é uma lâmpada cerâmica, ela é somente para aquecimento, não tem nenhum tipo de emissão luminosa. Você encontra as lâmpadas ND02 no mercado nos tamanhos, nas wattagens, potência 25, 50, 75, 100, 150 e 200 watts. Isso tem a ver com o tamanho do seu terrário. Para você ter para você saber o correto tamanho da lâmpada que você precisa adquirir, consulte um médico veterinário. Para saber quais funções a lâmpada entrega, a gente vai acompanhar essa tabelinha que acompanha todas as lâmpadas da Nomoi e ela vai mostrar qual é a função dela. Então, nesse caso, é somente função de aquecimento, não tem nenhuma outra função luminosa. Vou fazer um unboxing para vocês verem como ela é. Ela é uma lâmpada cerâmica, então a gente tem que manusear com cuidado, né? Ela é toda cerâmica, imita aqui uma resistência, mas é só a parte estética. Ela é uma cerâmica de aquecimento que a gente usa como lâmpada. Então ela é bem frágil, então a gente tem que tomar conta disso. Não pode deixar o animal entrar em contato com ela. E a parte que a gente encaixa no bocal é toda de alumínio para dar maior durabilidade. Para você saber exatamente como instalar essa lâmpada no seu terrário, acompanhe as informações que eu vou te passar agora. A instalação correta dessas lâmpadas é fundamental. Quando a gente lida com lâmpadas para répteis, a gente sempre está lidando com uma lâmpada que é incandescente, aquelas lâmpadas que se usavam antigamente, que elas aquecem muito. Por conta desse aquecimento, a gente tem que garantir uma instalação elétrica adequada. Para isso, a gente precisa que elas sempre sejam ligadas em um estabilizador de tensão, de preferência um estabilizador mesmo, não só uma régua, ou se for uma régua, usar aquela régua que tem um fusível, que para um caso de um superaquecimento, de que puxe mais tensão, que o fusível se queime para proteger a lâmpada, para que ela não queime também. Por isso que a gente recomenda fortemente o uso do estabilizador, porque estabilizando a tensão a gente vai ter uma durabilidade muito maior da lâmpada, mas se você não tiver como usar o estabilizador, pelo menos uma régua que tenha o fusível, porque são lâmpadas que puxam bastante energia, porque elas são lâmpadas de aquecimento. Isso é muito importante. O segundo ponto importante é que no caso dessas lâmpadas que são incandescentes, a gente vai usar instalações sem reator. Isso significa o quê? Que a lâmpada tem que ter a mesma tensão da sua tomada. Isso nem sempre acontece com outras lâmpadas, as lâmpadas frias não são assim, mas as lâmpadas incandescentes são. Então, se a sua tomada aí na sua casa, na sua região é 127 volts, você tem que adquirir a lâmpada 127. E se a sua região aí é 220 volts, você tem que adquirir a lâmpada 220. Isso porque a ligação é direta e não existe nenhum tipo de reator. Então, a gente tem que se preocupar com isso e comprar a lâmpada da tensão correta. Além disso, o uso das luminárias para essa finalidade, que são luminárias próprias para répteis, para suportar esse tipo de lâmpada, é importante. Por quê? Porque ela já vão ter algumas coisas de segurança, como ela vai ser de alumínio, justamente para aguentar essa temperatura, e ela vai ter o bocal cerâmico, que é muito importante. Isso também é fundamental nessas lâmpadas, que a gente utilize o bocal onde a gente rosqueia a lâmpada cerâmico, porque elas aquecem muito. E uma outra coisa que a gente tem que verificar é que esses bocais são próprios para essas lâmpadas. Essa aqui é uma luminária da Nomoi, que você encontra no mercado. Existem vários modelos, começam todos com uma linha que chama NJ. Todas elas vão ter o bocal cerâmico. E por que ele é tão importante? É importante porque ele aguenta a temperatura e porque ele tem um comprimento correto. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter também, porque quando a gente rosqueia a lâmpada aqui no bocal, a parte cerâmica não pode entrar em contato com o vidro. A gente já viu alguns soquetes nacionais que são mais compridos e a pessoa rosqueia a lâmpada até o final e ele acaba cortando o vidro. E aí quando ela se aquece, esse vidro se solta. Às vezes a pessoa acha que a lâmpada tinha defeito, mas na verdade o que aconteceu é que quando rosqueou a lâmpada, às vezes muito apertado até o fim, você acabou cortando, Como é cerâmico, ele corta o vidro. E aí a gente tem esse problema. Então você tem que verificar se esse bocal é do tamanho adequado ou, no mínimo, ter uma segurança. Não rosqueie até o final.
A parte cerâmica não pode entrar em contato com o bulbo, porque pode causar esse defeito, esse corte que vai diminuir a durabilidade da sua lâmpada. O uso dessas luminárias próprias também é interessante, porque, por exemplo, essa aqui tem um grampo fixador, né? E vai manter ela no mesmo lugar. Então evitem pendurar a lâmpada dentro do terrário, porque o animal não pode ter nenhum contato com o fio, com a parte elétrica, porque isso é perigoso para ele. Além disso, como o veterinário já deve ter recomendado, quando você for consultar a respeito do seu animal de estimação, os animais precisam entrar em contato com a luz e com a parte de aquecimento e de iluminação e poderem sair. Então a gente tem que instalar essas lâmpadas e luminárias no nosso terrário de forma que eles nunca aqueçam todo o ambiente e não permitam que o animal saia do foco da luz ou do aquecimento. Então a gente sempre tem que escolher a altura, instalar a altura, direcionar o foco da luz e escolher a wattagem, né, a potência da lâmpada de acordo com o tamanho do terrário, porque a gente nunca pode aquecer tudo e não permitir que o animal possa sair. E também a gente também não pode ter um terrário muito grande e aquecer só um cantinho, para que o animal, quando quer estar em contato com o aquecimento e com a lâmpada, tenha que ficar só num cantinho. Então a gente tem que dosar tudo isso. E não se esqueça de verificar com o seu médico veterinário de confiança qual é o tamanho do terrário adequado e qual lâmpada você precisa utilizar. Você encontra as lâmpadas ND02 da Nomoi nas melhores lojas do Brasil.